Tem também a questão que ainda precisa passar na Câmara dos Deputados e definir o futuro de Eduardo Bolsonaro, Ramagem, Carla Zambelli e o Glauber, que causou toda aquela confusão ontem, né? Uma treta danada também que teve ali na Câmara dos Deputados. Então, vários deputados aí na mira se vão ser cassados de fato ou não. Posso fazer um esclarecimento técnico? Se for coloquial, se as pessoas forem entender, sim, meu querido. Coloquial, entendeu? É só porque sobre como isso vai ser aplicado, né? O deputado mencionou, não, o juiz recalcula, tem 4 a 12, tal. Ele está correto no sentido de que, poxa, não é exatamente a área dele técnica, ele foi assessorado, isso é normal, desde que seja bem assessorado, mas para não ficar nenhuma confusão, não é exatamente assim, tá? Como está a pena atualmente? São mais ou menos 14 anos desses 2 crimes, eu estou excluindo os outros da nossa conversa. Então são 8 anos e 2 meses para o golpe de Estado, 6 anos e 6 meses para a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele disse que vai unificar, né? Exato. Atualmente elas são somadas, dá 14 e pouquinho. Com essa previsão nova, o que você faz? Você aplica uma regra que a gente chama no direito de concurso formal, ao invés de concurso material. Isso não importa. O que importa é, você pega a pena mais grave dos 2, que no caso é 8 e pouco, 8 anos e 2 meses, e aí você esquece a pena do outro, mas você dá um aumento no finalzinho dessa mais alta. Então você pega essa de 8, você esquece a de 6, aí você pega a de 8 e 2 anos e você aumenta ela de 1/6 até a metade. É aí que o tribunal vai fazer esse cálculo. Vai aumentar 1/6 ou vai aumentar metade. E aí pode chegar a 12. Aí na prática, do começo tudo. Não, na prática vai cair quanto, assim? É igual ele falou mesmo, 2 anos? Está se prevendo aí que vai ser um aumento mínimo, e aí poderia ser a conta no aumento mínimo 2 anos no fechado, mas isso é um pouco... Eu acho arriscado prever que esse cálculo seja feito dessa maneira. Por quê? As decisões dos tribunais dizem que esse aumento, pega a pena maior, aumenta 1/6 até metade, por aí qualquer valor no meio. Isso normalmente depende de quantos outros crimes foram praticados. Se há um outro crime só, o padrão é 1/6 mesmo. Mas isso é construção jurisprudencial, tá? O tribunal pode muito bem olhar e falar, olha, a culpabilidade é muito alta, o resultado foi muito severo, eu vou aumentar metade dessa pena. Então, de 8 e pouco, você aumenta mais 4 e pouco. Isso poderia acontecer. Aí fica 12, ao invés de 14. Quer dizer, a gente está sendo um pouco precipitado aqui em como vai ser feito esse cálculo da pena, porque essa lei não pode alterar isso concretamente. O que ela pode dizer é isso, não se somam as penas, a gente vai pegar a pena mais alta e aumentar de 1/6 até metade. Ou seja, volta o cálculo novamente para os ministros do Supremo fazerem mais uma daquelas sessões transmitidas, com todo mundo acompanhando atentamente para entender qual, afinal de contas, depois da aprovação do PL da dosimetria, vai ser o tamanho da pena de Jair Bolsonaro e dos outros condenados por golpe. Aí a pergunta que fica é, se alguém for expulso ali do plenário, tanto do STF, como a gente viu ontem com o advogado acontecendo, ou da Câmara dos Deputados, a transmissão vai ser cortada? Porque ontem o banzé, por causa aí do Glauber, realmente foi digna de cena de Chaves, né? Capítulo triste da história democrática brasileira, né? Porque vimos até jornalistas sendo agredidos por funcionários públicos dentro da Casa Legislativa, do que deveria representar o povo brasileiro e, portanto, deveria ter aberto para o escrutínio e completa transparência do acompanhamento da sociedade pelo trabalho de profissionais de imprensa. Então, acho que é muito triste e lamentável o capítulo que assistimos ontem na Câmara dos Deputados. Inclusive, estou pegando o celular aqui agora para a gente acompanhar o que as pessoas também no nosso chat estão achando. Porque muita gente condenou essa ação, mas a gente viu 4 meses atrás isso também acontecendo com parlamentares da direita que ocuparam a mesa diretora, né? Então tem vários aspectos aí para a gente analisar. Inclusive estamos de volta para quem nos acompanha pelo rádio, falando sobre a possibilidade de cassação de alguns deputados, entre eles Eduardo Bolsonaro por falta, Ramagem, que foi condenado, Carla Zambelli e também o Glauber Braga, que ontem provocou realmente, assim, uma confusão na Câmara dos Deputados, depois que ele falou, não vou sair aqui da mesa diretora. Até se agarrou no microfone, né? Só que aí a gente... eu acho que ontem a gente presenciou uma cena horrorosa, e eu acho que a cena horrorosa mesmo não foi responsabilidade do Glauber, foi responsabilidade do presidente da Câmara, Hugo Motta. Hugo Motta
censurou a imprensa em uma decisão de esvaziar o plenário antes da Polícia Legislativa entrar para a remoção do deputado. E aí vem a grande questão. Cabe a uma pessoa, e no Brasil cabe, né? Porque no Brasil um ministro muda a lei do impeachment e o povo não pode mais solicitar em relação ao poder. No Brasil, de repente, a gente tem investigações serem removidas, sigilosas. No Brasil, um sujeito, um agente, presidente da Câmara ontem, por decisão dele, censurou a imprensa, a voz, os olhos do povo dentro do Congresso Nacional. E não apenas censurou a imprensa, removendo os de lá, mas também acabando com a transmissão ao vivo da TV Câmara, que passa lá os momentos que estão acontecendo. Então, estas são decisões que são um afronte à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa no país. Isso não combina com democracia, isso combina com Venezuela, isso combina com ditadura, isso combina com estado de exceção. E é lamentável que jornalistas tenham apanhado, é lamentável que eles tenham sido constrangidos, é lamentável que eles tenham sido humilhados no exercício de seu trabalho de informação. Se a cena era feia, cabia a ele ter coragem de ou não fazê-la ou deixar a transparência prevalecer. E outro ponto é que, mesmo assim, não se assume a responsabilidade de realmente se desculpar em relação a uma situação dessa. Podem ter sido excessos, mas espera, como assim? Você pediu para esvaziar, para tirar até a imprensa dentro disso? Não dá para passar pano para isso. Hugo Motta se mostra, mais uma vez, de tantas outras, como alguém que não tem capacidade de ser liderança da Câmara dos Deputados, no que tange entender a importância do cargo. Para aqueles que não se lembram, quando assumiu, ele citou e fez um discurso belíssimo em relação ao Ulisses Guimarães, que ele admira tanto com a sua trajetória que nasce no MDB. Ulisses Guimarães teria vergonha do que aconteceu na Câmara dos Deputados hoje. E ele tinha nojo e ódio às ditaduras. Ele tinha nojo e ódio a aparatos não democráticos e ele era um amplo defensor da liberdade de imprensa e de garantias fundamentais. É um vexame o que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, que esse caos é resultado da desmoralização. Esse caos é resultado de a gente ter normalizado nos últimos anos o completo desrespeito ao decoro parlamentar. A ideia de que um parlamentar pode, por exemplo, acampar na mesa diretora quando ele não é parte da mesa diretora. Foi algo que os bolsonaristas fizeram lá atrás para pressionar pela anistia e foi o que o Glauber fez agora. E isso também está errado, mas é óbvio que não se trata de resolver isso com violência e polícia legislativa. É preciso resolver isso fazendo o comitê de ética da casa funcionar, fazendo com que condutas que desrespeitam a regra sejam punidas dentro da regra, e não com base no cacete. Acho que precisa de comitê de ética. A gente tem visto várias coisas acontecendo, né? Até mesmo do Supremo Tribunal Federal aí. Agora vamos estabelecer um conselho de ética. Ético é tudo aquilo que é um preceito básico. A gente já sabe o que pode e o que não pode. Agora, a questão que eu quero trazer aqui é como fica o futuro realmente de Eduardo Bolsonaro, dos parlamentares que podem sofrer a cassação. Será que, de fato, o Hugo Motta vai se colocar à disposição de caçar todos esses que estão na mira? Tanto do campo ideológico da esquerda como também da direita, Isadora? David, eu até ia complementar que você estava falando sobre essa questão do Conselho de Ética, e o próprio Conselho de Ética votou, né, acho que foi em dia 22 ou 20 de outubro, para suspender ali o que seria supostamente uma cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, né, que foi aberta uma solicitação para exonerar Eduardo Bolsonaro do cargo, e pelo Conselho de Ética foi votado para que não se seguisse, para que se esperasse ali o cumprimento do mandato dele, ou algum posicionamento, até porque dessa maneira ele seria exclusivamente suspenso. Mas agora a gente volta para essa pauta ali na mão de Hugo Motta. Então a gente está vendo uma arbitrariedade do Congresso nesses últimos meses, nessas últimas semanas, que se justifica apenas com a questão de o julgamento está alinhado com o seu perfil ideológico do poder legislativo. Se você está próximo da bancada, se você está próximo do Congresso. Então, a própria cassação da Zambelli, de Eduardo Bolsonaro, né, a gente vendo agora esse movimento acontecendo, que há 2-3 meses não estava sendo aceito pelo Congresso, agora faz mais sentido com que aconteça. Então, é uma grande arbitrariedade. O próprio Glauber ali entrando no meio dessa história ali, por conta dele ter proferido um chute, né? Foi meio que uma discussão que aconteceu entre ele e outro parlamentar.
Mas assim, é uma questão extremamente arbitrária. Ele chutou um cidadão que achei estava que era um lá cara na do- casa, Não, que ele é membro do era MBL. militante do MBL. Ele é do MBL. Mas era um isso. cidadão que não tem mandato e estava lá exercendo sua cidadania de um jeito que a gente pode achar mal educado, pode, mas não pode expulsar na base do chute na bunda, que foi o que fez E o a deputado. ironia do Brasil, que só permite o roteirista do nosso país, fez com que ontem, à força, também quase chutes, ele fosse removido ali do plenário. É uma cena lamentável. Mas falando em comitê de ética, comissão de ética, acho justo a gente lembrar duas coisas que a gente não falou ainda. Primeiro, pois é, isso aqui é uma grande lambança e tem Flávio Bolsonaro e Tarcísio nessa lambança, tá? Porque isso aqui foi feito todo num contexto. Pô, reunião com Flávio e líderes de partidos, aí reunião de líderes de partidos, e aí se pauta a anistia, ou se pauta o PL da dosimetria, logo depois do Flávio dizer, olha, o preço da minha candidatura é a liberdade do meu pai. Se liberar. Então, assim, há uma organização política favorecendo o centrão nisso, e aí pauta-se todas essas cassações, o Mota disse, vai pautar às 3, às 4, os procedimentos de cassação que a gente estava falando aqui agora. Quer dizer, eu acho que está tudo interligado, mas política não é meu forte. Meu forte é direito. Sobre o comitê e o Glauber, mencionamos aqui, puxa, o comitê talvez não esteja funcionando. Não é talvez, ele não está mesmo, né? Na época que se discutiu esse caso do Glauber, do chutar, não chutar, agredir o cara, primeiro, eu lembro que, assim, é um cara do MBL, que é provocador, profissional, fica indo lá para xingar, para não sei o quê, tal. E aí, houve um destempero, a alegação posterior foi, ele xingou a mãe do Glauber, falou da mãe do Glauber, que estava muito doente e morreu dias após o incidente. Mas aí a violência Sim, claro. não é o caminho Não, e ele é um digo isso, parlamentar. só- E a mãe dele digo foi que política, justifica. né? Então foi uma crítica política à mãe dele. Não é como se ele tivesse ofendido a mãe porque era a mãe. Eu só digo apenas, isso para né? dizer que, assim, há um contexto, e dentro desse contexto, puxa vida, desde 2011, ou seja, os últimos 20 e poucos anos, e na época do Glauber foi feito esse levantamento para alguns canais de imprensa, o comitê julgou 25, 27 casos de cassação, e assim, e não caça. Não dá perda de mandato, a não ser em casos extremos, como o Chiquinho Brazão, talvez agora outro. E dos 6 casos que são similares ao do Glauber, ofensa física chega a esse ponto, não houve cassação. E o regimento interno menciona que o adequado para esse tipo de violência, seja ofensa, seja física, não é a cassação. Não, mas você bater em alguém não é cassação. E, Pois é. assim, eu entendo o que você está falando. Você está falando, eles fizeram isso porque o Glauber com outros não fariam. Mas a 2 errados não fazem um certo. Mas assim, o mas Glauber até golpe de mandou Estado agora a tá mais chute. amenizado? Não, meu amor, A gente eu tá sei que amenizando eu sei bastante que você coisa quis aqui fazer uma ultimamente. piada, mas golpe de Estado mesmo é um parlamentar eleito chutar alguém e mandar um cidadão a chutes fora da casa do povo. Não, Jess, isso não é se uma compara uma coisa na negativa outra. São ao duas coisas Estado que não de se comparam. Direito. São duas Isso é coisas que um não se erro. comparam. Isso é um equívoco de função. Isso é lamentável. Isso é patético. E assim, quando a gente olha para esse caso aqui, o Glauber fez isso é uma violência. Então, mas lá no passado alguém fez isso e não foi cassado. Erraram. Vão errar de novo até quando? Então, assim, os deputados, eu acho que isso que está faltando para o cargo. Respeito ao que eles são, ao que eles representam. Esse país virou um circo. E o picadeiro é o plenário da Câmara dos Deputados.